Salve, salve, senhoras e senhores. Então, hoje a gente tem uma aula barbadinha, vetores em C. Aqui vocês podem baixar todos os códigos-fonte que eu vou mostrar nessa videoaula, nesse link do GitHub. Para declarar um vetor, o que é um vetor na realidade? É uma série de valores de mesmo tipo que vão ser acessados pelo mesmo nome, é como se tivesse uma variável só que cada posição vai me dar um valor diferente. Então eu tenho, nesse caso ali, eu declarei um vetor chamado array de inteiros que pode armazenar até 10 valores. Então, em vez de declarar 10 variáveis inteiras, eu declarei uma variável só, usei o colchetes, que é o símbolo usado para definir que é um vetor, e disse a quantidade de posições que eu quero armazenar em memória. Então, ali, mais 4 exemplos de declaração e já inicialização. Então, ali eu já posso, se eu quiser, já sei os valores, eu posso inicializar usando as chaves. Então, no primeiro valor eu preenchi só 3, no primeiro exemplo ali, preenchi só 3 valores e deixei o restante, os outros 7, com lixo. Você tem que cuidar isso em C, tá? Não necessariamente quem está acostumado com outras linguagens, como Java, por exemplo, ele não tem um controle de memória, a gente que tem que controlar tudo, então se eu não declarei que eu preciso de 10 posições e usei 3, o restante pode ter lixo lá dentro, pode ter algum conteúdo prévio que estava na memória naquela posição. Ali um segundo exemplo, então eu tenho um vetor de 5 posições, e aí eu disse em qual posição eu quero ter os valores. Então eu vou preencher na posição 2, 1 e 4. Lembrando que todo vetor começa sempre na posição 0 e vai até a posição n-1, sendo n o tamanho do vetor. No terceiro exemplo, eu não defini o tamanho e disse que depois que preenchi com 3 inteiros. E no último exemplo, eu criei um vetor, não defini o tamanho, mas como a posição máxima ali é a terceira, que eu preenchi, com valor 8, ele vai ter tamanho 4. Podemos popular também atribuindo valor a valor, não só usando as chaves, como a gente definiu ali antes. Então ali eu estou acessando cada uma das posições com colchetes e colocando valor 10 na primeira posição, 20 na segunda e assim sucessivamente. Se a gente mandar imprimir o que tem na posição 6, que é o sétimo valor, a gente vai mostrar o valor 70 na tela. A gente pode percorrer um vetor usando um for, um laço de repetição que a gente viu na última videoaula. Esse tipo size t é para um inteiro sem sinal, pequeno. Então, se vocês quiserem usar sempre o size t para quando for fazer um contador dentro de um laço, pode ser usado. Então, ali a gente está percorrendo enquanto eu defini uma constante arrlen e disse o tamanho do meu vetor, defini ele ali, declarei, fiz um for, enquanto meu i que começou em 0 não chegar no tamanho do meu vetor, que é 10.000, eu vou preencher todo ele com 0, cada uma das posições, porque o conteúdo de i vai alterando toda vez que a gente entra no laço de repetição. Para descobrir o tamanho de um vetor, isso aqui pode ser bastante útil, a gente pode usar a função sizeOf. Então ele vai me dizer, passo um vetor, chamo ela, ele vai me dizer o tamanho desse vetor, e se eu quiser descobrir o número de elementos, eu posso usar ali o dividir pelo tamanho de um só. Então eu pego a quantidade de bytes que eu tenho no total e divido pela quantidade de bytes de um cara que eu tenho dentro, por exemplo, de um inteiro nesse caso. Você tem que ter um cuidado que quando a gente passa um array, um vetor por parâmetro para uma função, a gente na realidade está passando o endereço de memória do primeiro elemento. A gente nunca está passando o vetor inteiro, né? Como acontece em algumas outras linguagens. Então, se eu estivesse implementando, por exemplo, uma função getLast que pega o último elemento do meu vetor, eu preciso passar tanto o vetor e o tamanho, a quantidade de elementos que eu tenho nesse vetor. Porque se eu não passar, eu não tenho como saber percorrendo ele. Então, nesse caso, ele pode implementar o getLast daquele jeito. Eu recebo um vetor de inteiros, sem extrapolar o tamanho e a quantidade de elementos. Aí eu retorno desse meu vetor a quantidade de elementos menos 1, porque a gente sempre começa em 0, ele vai me retornar o último elemento do vetor passado como parâmetro. E aqui um jeito errado de fazer isso, que é tentar obter usando a função sizeOf do vetor dentro da função. Isso não vai funcionar muito bem, ele não vai computar do jeito certo, porque eu tenho só o endereço para a primeira e ele vai dar um warning e vai dizer que eu não posso fazer isso porque eu não tenho o vetor, eu tenho só o endereço da primeira posição. Também posso declarar um vetor multidimensional, nesse caso bidimensional, que a gente chama de matriz, né, quando é bidimensional, lá da matemática. Ali no meu primeiro exemplo eu estou recebendo o conteúdo de uma matriz A,
o que está dentro dela na posição 2 e 3. Então vocês podem ver ali embaixo que eu tenho o desenho de uma matriz. A gente vai ter sempre a quantidade de linhas, que vai ser o primeiro índice do nosso colchetes, e a quantidade de colunas, que vai ser o segundo. Então eu começo na 0, 0, vou para 0, 1, 0, 2, 0, 3, depois pulo para a próxima linha, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 e assim sucessivamente. E na hora de declarar, ele tem um exemplo, eu tenho uma matriz com 3 linhas e 4 colunas, e eu já estou inicializando ele com, vocês vão ver que cada linha é um vetor diferente, né? Então eu tenho um vetor de vetores, é isso que eu tenho dentro de uma matriz. Um outro exemplo para como que eu percorro uma matriz bidimensional, então vocês já notaram que a gente tem que ter um laço de, se eu fosse um vetor normal, precisaria de um laço de repetição, como eu tenho duas dimensões, eu preciso de um laço dentro de um laço. Então ali o I vai representar a quantidade de linhas que eu tenho e o J vai representar a quantidade de colunas. Então quando eu entrar no laço de repetição do J, enquanto eu não terminar o J, eu vou ficar andando nele e o I vai ficar fixo. Quando eu terminar o J, eu vou voltar, o I vai andar em 1 e o J vai recomeçar do zero até chegar no tamanho dele. Aqui um exemplo mais prático, então a gente tem uma matriz ali com 5 linhas e 2 colunas com aqueles valores iniciais. E aí eu fiz um laço de repetição, vocês veem que o primeiro laço de repetição o limite é 5 e o segundo laço de repetição é o 2. E ali eu estou mostrando o conteúdo de cada da nossa matriz. E é isso que acontece na prática. Acessa a posição 0, 0, vai ter o valor 0, que é o primeiro cara que eu coloquei lá na linha 5, e assim sucessivamente. Aqui um exemplo de como usar a função assert. Então a função assert é bem útil para fazer verificação de condições. Eu quero testar alguma coisa, quero verificar e fazer essa assertiva para verificar se está realmente funcionando. Eu não preciso fazer um if, me preocupar com break. O que acontece? Ali eu estou testando, estou recebendo um inteiro, um outro inteiro para fazer a divisão, então eu quero dividir A por B, só que eu não posso fazer na matemática a divisão por zero. Então o que eu posso fazer? Eu posso chamar a função assert depois que eu li o B e garantir que ele não é zero. O que acontece é, se o cara informar um B igual a zero, lembrando, eu preciso importar lá, preciso dar um include na linha 2 do assert.h, senão eu não posso usar essa função. Então, se o cara informar o valor B igual a zero, vai acontecer aquele erro ali, ó. Assertion failed, B diferente de zero, que é o teste que ele está fazendo, na função main, no arquivo usando assert.c na linha 12. E aí ele aborta o programa. Caso contrário, ele vai fazer o teste normal, vai passar, vai funcionar e vai mostrar o resultado do cálculo, que nem está ali em cima. Posso iniciar, aqui o que eu comentei lá, né? É importante que a gente inicialize os nossos vetores, a gente não pode depender da linguagem C. Então, eu posso fazer que nem aqui eu estou fazendo, percorrendo posição por posição e começando e inicializando em zero. Tem a função memset também, que ela é bem útil. Em vez de eu percorrer, eu vou chamar ela e ela vai fazer isso para mim. Então, eu tenho essas três versões diferentes para fazer a mesma coisa e inicializar com o segundo parâmetro. Então, as três ali eu estou inicializando com zero, todos os elementos do vetor. O interessante é que em C vocês têm que garantir, vocês como programadores, têm que garantir os limites, vocês não podem deixar para a linguagem testar isso. Então, o que acontece ali, por exemplo, eu setei o valor de 5 na posição 4, no segundo código eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou usando ponteiros, então eu estou dizendo que, e não se preocupe com ponteiros que a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas estou dizendo, estou acessando a posição de onde está o meu vetor, mais 4 endereços de memória. Então, estou indo para o quarto endereço, estou acessando essa posição de memória, estou colocando o valor 5, e para ler o valor basta eu acessar a posição que eu tenho ali. Aqui eu tenho um programa no qual eu peço a quantidade do vetor, e leio ele no scanf, na linha 13. Aqui eu estou só limpando o buffer de saída, uma precaução. Leio ele, se eu não conseguir ler, ele vai dar um erro e vai sair com a função exit. Caso contrário, eu estou usando calloc para alocar a quantidade de elementos que eu quero, que é o n que eu li, dizendo que eu vou ter o tamanho de inteiros. Então, é isso que eu estou fazendo ali. A gente vai ter depois, só como eu falei antes, só uma aula para ver como é que funcionam essas funções aqui de alocação dinâmica. Se eu não conseguir alocar, ele vai dar erro e vai sair também. Caso consiga, eu não estou usando nenhum vetor, eu estou só liberando ele através da função free. E estou dizendo que rodou com sucesso. Esse cara aqui, o exit success, é o valor zero, né? É uma constante. Aqui um outro exemplo, usando vetores bidimensionais, aquele exemplo que eu tinha mostrado antes. Então vamos rodar ele aqui para vocês verem. Ó. Tá lá.
Ele foi executado, mostrou exatamente os elementos. Se a gente modificar aqui, por exemplo, para 89 o primeiro e 66 aquele antepenúltimo lá, e a gente rodar de novo, ó, vocês vão ver que o que estava na linha 13 na coluna 1 foi mudado para 66 e o que estava na linha 0, coluna 0, foi mudado para 89. E aqui um outro exemplo, usando a CERT. Então aqui eu estou fazendo alguns testes para limitar o tamanho. Isso é bem útil, como a gente que tem que fazer o teste. Ó, aqui eu estou testando e estou criando dinamicamente, mas eu não vou entrar muito no caso aqui, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso aí, então não se preocupem. Até a próxima, quem quiser se inscreve aí no canal para receber as próximas atualizações. Valeu!